Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui para fazer o Aduemos em Pauta. Esse aqui é o terceiro episódio. A gente pede aí que os companheiros que estão ao vivo aí compartilhem o link com outros, né? Para que a gente tenha uma audiência maior aí. E toda quinta-feira, nesse mesmo bate-horário, apareçam por aqui. Bom, nós vamos continuar falando hoje sobre as negociações, sobre a negociação salarial, né? Que nós estamos em processo de negociação salarial. Esse foi o tema do último episódio, da semana passada. Mas como esse é um tema muito amplo e é o tema que nossa base certamente está muito interessada, nós vamos continuar hoje tratando desse mesmo tema. É, Na semana passada, nós demos ênfase na necessidade de fazer um diagnóstico da situação, né, uma análise da conjuntura, e também dissipar alguns ruídos aí que circulam os corredores, né? É importante a gente ter uma clareza da situação para que a gente possa aí tomar a decisão, é, ter alguma ação, né? Sempre lembrando que nós entendemos que essas ações, a ação, qualquer ação ligada à negociação, ela só tem força se ela for unificada com a base, né? Se ela for feita a partir de uma sustentação da categoria. Nós não acreditamos na figura de um bom negociador ou um grupo de pessoas bons negociadores que vão lá convencer o governo, né, que não é nada bobo, né, tem toda uma equipe que vão ali de alguma maneira por si conseguir alguma coisa. Nós enfatizamos também que essa ideia, na verdade, se mostrou fracassada, né? Quer dizer, os problemas que nós temos hoje estão relacionados com essa ideia que de alguma maneira imperou aí na comunidade acadêmica, no sindicato por algum tempo. Acho que a nossa vitória no sindicato também está ligada a um anseio de mudança da base, uma percepção, né, um desenvolvimento de consciência através dos fracassos, ah, de que não é suficiente essa política de gabinete fechado, né? E nós fomos eleitos também para fazer essa mudança de concepção. Então, só ressaltando a importância aí de pensar a negociação como alguma coisa unificada na base. As demandas que nós levamos ao governo, elas foram todas tiradas em assembleia. O diagnóstico que nós trouxemos na semana passada, retomando, é de que não se trata de uma derrota nesse momento, mas se trata de um acúmulo, né, de perdas salariais que, ah, que se juntam aí, né, nesse momento. Então, quer dizer, nós estamos, quando nós vamos pensar aí no que fazer, tanto no diagnóstico como no que fazer,
nós temos que ter essa ideia clara, que nós temos um histórico onde há uma perda salarial, uma perda de ah, uma perda na situação, né? Na situação da categoria, né? Na situação salarial. Bom, então, mas a questão que fica, e eu acho que ela, em parte, já começa a ser respondida, começou a ser respondida no episódio anterior, é assim, o que fazer nesse cenário? O que nós, como categoria, podemos fazer, né? Obviamente que o que fazer depende muito, né, do diagnóstico que se traça. Então, o foco hoje é mais pensando nessa questão, né, o que fazer. Então, isso também está ligado, de certa forma, essa exposição sobre o que fazer, também está ligado, de certa forma, com a tentativa de dissipar alguns boatos ou ruídos que existem por aí. Toda a parte burocrática da negociação, eu vou dizer aqui burocrática, simplificando, ou seja, a coisa de você ir lá, conversar, né, negociar, trocar ideias, né, oferecer ao governo alguma coisa, ouvir, né, esse aspecto da negociação, nós vamos fazer, nós estamos fazendo, né? Então nisso, para tranquilizar a todos e todas, nisso não há nenhuma diferença do que vinha sendo feito, né? E não há muito. A questão central é que não há muito segredo nisso, né? E que esse não é o aspecto fundamental da negociação. Isso que nós queremos chamar a atenção, né? Mas nós vamos fazer nós já fizemos, já tivemos 2 vezes na Secretaria de Administração. Hoje o sindicato esteve novamente em Campo Grande e já agendou uma outra rodada de negociação, de conversa com o governo em março, né? Nós vamos ser recebidos. Como eu disse no episódio anterior, nós não temos problemas em ser recebidos, né? O secretário de administração se demonstrou disposto a escutar, a nos receber, né? Então, mas o que é central? O que é central? Perceber, esse é o ponto central que a gente quer chamar a atenção, que isso não é suficiente. Esse é o ponto fundamental. Não se pode apostar tudo nisso. Na verdade, se deve apostar muito pouco nisso, porque não é isso que garante alguma coisa. E aí, de novo, o histórico, né, a experiência que nós temos como categoria dos últimos anos demonstra isso, né? Que isso, essa simples conversa, esse diálogo, essa coisa de ter um grupo de negociadores que vai até o governo e conversa, ela não trouxe nenhum resultado. Resultado zero. Nenhuma negociação. Né? A não ser a questão do RGA, da reposição salarial que é feita para todas as categorias. Foi isso que o governo deu ao EMES nos últimos anos. E, se voltar um pouquinho mais para trás, nem isso. Né? Daí tem as perdas. Então, por quê? Porque se acreditou, né? Se acreditou e se praticou essa forma de negociação, de acreditar, né? Algumas vezes por ingenuidade política, outras vezes
por oportunismo, né, de que basta você ir lá em Campo Grande, conversar com alguém do governo, que você, com um passe de mágica, vai conseguir alguma coisa que beneficie a universidade e a categoria, né? Isso é uma grande fantasia, né? Então, é importante dizer isso em dois aspectos tem essa importância. Primeiro, para dizer que nós não negamos isso, né? Nós estamos fazendo e vamos fazer, mas o outro aspecto é que nós temos certeza que isso é insuficiente, né? Sempre foi e vai continuar sendo. E aí eu falei um pouco de passado, mas também a gente tem que se preocupar com o futuro, não só com a negociação desse ano. Mas a gente pode, é, a gente deve se preocupar com o que vem pela frente, né? A tendência mostra que há cada vez mais perdas de direitos, cada vez mais um salário, um arroxo salarial, né? Então, isso significa que nós devemos nos preparar não apenas para essa negociação, para esse momento, claro que nós temos que focar nesse momento, mas nós devemos pensar numa mudança de postura daqui para frente, que justamente vá além daquela ideia de que basta uma boa conversa, né? Daquela fantasia, né? Essa parte burocrática, essa parte da negociação, de conversar, tudo é o mínimo que se deve fazer e na verdade é o mais, vamos dizer assim, o mais gostoso, né? Você vai lá, toma um café, senta, tira foto, né? Volta, conversa, tudo. Mas isso é o mínimo, né? E a gente não deve gastar nossa energia, toda a nossa energia, nisso, né? É, como eu dizia, né? Pensando no futuro, nós temos que ter essa preocupação, né? Que a coisa pode piorar, né? A coisa pode piorar. Outro ponto importante, nós temos que ter muito cuidado, porque o que parece alguma coisa boa, é, interessante, pode ser que seja alguma coisa que piore a situação, né? Nós já discutimos no episódio anterior que a implementação dos níveis trouxeram problemas que nós, enquanto categoria, não tínhamos detectado, não tínhamos discutido, apresentado. E aí, reforçando de novo o que foi dito no episódio anterior, é papel do sindicato justamente fazer essa lição de casa, trazer números, né, trazer informações, né, que alerte as pessoas para essas possíveis armadilhas, né? Nós não podemos fazer uma política de que tudo, de que sempre toda negociação é vitoriosa, que tudo deu certo, que tudo foi bom, né? Nós não podemos cair nessa armadilha, não podemos iludir a base com essas informações, porque isso leva cada vez a uma situação de pior, né? Numa situação pior. Bom, com tudo isso que foi dito, eu acho que já fica um pouco sugerido qual é a tarefa, né? O que é que nós temos que fazer, né? Nós temos que mobilizar a categoria, né? Informar e mobilizar a categoria, que nós já iniciamos esse processo. Nós precisamos de uma categoria consciente da situação. E mais do que isso, nós precisamos, enquanto categoria, sair da retranca. Nós temos que ter uma posição mais de
de avanço, né? Essa posição de retranca vai cada vez mais nos pressionar para baixo, nos massacrar, né, ao longo do tempo. E nós vamos percebendo é, só mais à frente. Né? Por exemplo, nós tivemos uma companheira que se aposentou agora, tempo integral, aposentou ano passado, nível 6, né, o topo da categoria, e o salário dela de aposentado houve um corte de cerca de 40%, porque eu acho que ela estava afastada para licença saúde, alguma coisa assim, era é, tempo integral, e quando ela se aposentou, o salário caiu para 7 mil. Né? Então, vejam essa situação. Ninguém imaginava isso alguns anos atrás. Né? Então, nós tivemos perdas trabalhistas, não só no Mato Grosso do Sul, mas nível nacional, né, com as reformas que ocorreram. E a aposentadoria a situação, né, do aposentado é cada vez pior. Né? Então, isso mostra é, uma tendência de perda de direitos, de uma situação mais complicada. E que, como eu disse, e que nós não damos conta. Nós só vamos perceber depois, quando chega. Né? Então, para nós sairmos dessa posição de retranca, né, e é, dar um passo de mudança daqui para frente, nós precisamos, nós precisamos um sindicato mais forte na base, né? Um sindicato mobilizado. Né? Nós precisamos entender que quem conquista não é um grupo de 5, 6 pessoas, mas é toda a categoria unificada, alerta e na luta. Né? E esse exercício de mobilização da categoria, ele precisa é, voltar a ser feito. Né? Então, isso porque é como se fosse um músculo, ele ficou atrofiado. Então, nós temos que fazer esse exercício de mobilização da base para que a gente ganhe força. Né? Nós, é aí que nós temos que gastar nossa energia. Né? Nós temos que gastar nossa energia nisso, numa mobilização, né, em conversa com os filiados, conversa com a base, né, passando os dados, diagnosticando e buscando aí um posicionamento fortemente apoiado pela base. É isso que vai poder, daqui para frente, fazer com que o sindicato, com que a categoria, na verdade, conquiste situações melhores ou possa enfrentar de modo mais firme os ataques que virão. Né? Nós também, aqui na direção do sindicato, nós estamos muito preocupados com a questão dos planos de saúde. Né? A Unimed quer aumentar fazer um reajuste nos valores dos planos de saúde. A CACEMES tem uma crise, todo mundo sabe, tem visto, né? Essa situação dos planos de saúde é uma questão nacional, né? A privatização da saúde deu no que deu, né? Isso também é uma perda que tem que ser enfrentado, que vai ter que ser enfrentado pela categoria, porque você imagine a situação que nós, trabalhadores, funcionários públicos, nós estamos vivenciando, né, cada vez mais. Sem aposentadoria e com dificuldades nos planos de saúde. Então, você tem aí, na idade que você mais precisa de recurso e assistência de saúde, você aí, a tendência é que cada vez a gente tenha menos. Então, nós vamos ter que enfrentar isso tudo. Isso só pode ser enfrentado com uma categoria mobilizada, alerta, bem informada, né? É isso. É, bom, nós
nós para essa tarefa que nós estamos propondo, nós já temos ações bastante